Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Excel Extreme. Eu me chamo Fábio Meira e neste vídeo eu vou mostrar como criar um fluxo de caixa de acordo com as entradas e saídas e é feita a soma ou subtração de acordo com o tipo de entrada ou saída. Por exemplo, um caixa inicial de R$1.000 e se tem uma entrada de um salário de 1.560, ele soma mais aquele valor que dá 2.560. Se for saída, ele subtrai 100, 2.460, e com isso você pode ir adicionando várias linhas. Eu vou mostrar duas dicas aqui. A primeira, que você pode criar uma fórmula só para todas as células, não precisa fazer uma fórmula diferente para cada linha, no caso da primeira para as demais, e também você pode adicionar mais linhas, que não vai dar erro. Tudo bem? Então, eu vou mostrar para você passo a passo como fazer esta planilha de fluxo de caixa. Vamos lá. Bom, aqui a planilha bem no começo, né? Para a gente fazer tudo passo a passo. Aqui nessa planilha, pode ver que eu tenho apenas uma planilha. Nessa pasta eu tenho uma planilha só. Nesta outra aqui eu tenho duas. Só que aqui eu ocultei essa tipo, tá bom? Você pode ocultar também, sem problema, pode deixar visível, tanto faz, tá bom? Mas só que nós não precisamos dela ativa, visível, tá bom? Depois que terminar a nossa planilha. Então vamos lá. Bom, primeiro eu preciso adicionar aqui a data, né, da entrada ou saída, por exemplo, recebi no dia 1, né? Então eu coloco aqui o dia 1, o tipo sem entrada ou saída, tá certo? Vou apagar aqui. Aqui eu vou colocar entrada ou saída e aqui a categoria, de acordo com a entrada e saída. Nessa planilha eu já tenho as entradas e as saídas, para que eu não consiga cadastrar ou inserir entradas ou saídas diferentes daquelas que eu tenho cadastrado aqui. E conforme eu vou tendo outras, a necessidade de outras, eu vou colocando, adicionando aqui, tá bom? Mas não é só digitar, eu tenho que fazer um procedimento. Então, por isso, não pule para que você não perca nenhuma parte da nossa explicação, tá bom? Então tá. Aqui eu vou colocar, por exemplo, dia 1/6/2023. E aqui eu preciso colocar o tipo, se entrada ou saída. Tá bom? Para que eu não adicione, né, valores diferentes de entrada ou saída, tá, que daria problema na hora de sumarizar ou de fazer filtros, tá, poderia ter um erro de digitação aqui, de repente, de tanto colocar entrada e saída, você pode digitar uma palavra errada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, primeiro, antes de criar a lista suspensa, eu vou selecionar esses valores, tá? E vou criar uma tabela deles, ok? Então seleciono e aqui eu venho como formatar como tabela e aqui eu posso escolher o formato que eu quiser. Ele me pergunta se nesse intervalo eu tenho cabeçalhos, ou seja, os títulos. Sim, já está marcado. Clique em OK. Então agora eu posso definir entrada e saída que vai ser definido para as demais linhas também, tá bom? Então vamos lá. Em dados, validação de dados, lista, e aqui eu só posso ter entrada, ponto e vírgula, saída, para separar as duas possibilidades. Ok, e aqui eu consigo selecionar entrada e saída agora. Eu vou escolher entrada. Agora, aqui deve aparecer uma outra lista de acordo com o que eu escolhi aqui. Se eu escolher entrada, deve aparecer estas opções. Se eu escolher saída, na lista deve aparecer todas essas outras. Então, o que eu faço? Eu vou criar um nome definido, tá? Essas duas células aqui vão se chamar entrada e todas essas células vão se chamar saída. Para facilitar o processo, eu vou selecionar também essa célula e vou clicar aqui em fórmulas e escolher esta opção, ó, criar a partir da seleção. Quando eu faço isso, aparece uma caixa de diálogo onde eu posso definir, né, ele já até sugeriu se o nome que eu quero definir para os itens abaixo do primeiro item está na linha superior. Sim. O nome definido está na primeira linha, então eu vou aproveitar esse nome e clico em OK. Tá bom? Se eu selecionar essas duas células, olha que interessante, aparece a entrada. A mesma coisa eu vou fazer aqui, também está na linha superior. Clique em OK, olha só, seleciono, aparece lá a saída, tá bom? Posso clicar aqui também em gerenciador de nomes e aparece a entrada e saída, tá bom? Olha lá, entrada e saída das células, o intervalo de células que está definido esses nomes. E se caso mudar esse intervalo, eu altero por aqui. De repente a minha saída expandiu, aumentou. Não vai até a B11, vai até a B12, por exemplo. Então eu atualizo aqui, tá bom? Não pode esquecer disso. Então beleza.
aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar de novo, aqui em dados, validação de dados, do tipo lista, e aqui eu vou usar uma função chamada indireto, certo? Indireto da célula B4, essa célula aqui. Só que não vou usar referência absoluta, não. Eu vou usar a referência relativa à célula que eu estiver inserindo dados, tá bom? Então eu vou colocar aqui. Posso ter bloquear a coluna, né? Mas como eu não vou mover horizontalmente esses dados, então B4 é o suficiente, tá certo? Então, indireto B4. Essa função vai retornar os valores de cada nome definido, entrada ou saída. Clico em OK, e aqui agora, na entrada, deve aparecer apenas dois valores, salário e freelance. Olha lá que legal, né? Aparece somente esses dois, ok? Então, o valor, eu vou colocar, por exemplo, R$1.000. E aqui, definir aqui já a formatação, aqui também, né? E aqui eu tenho que verificar algumas questões. Eu vou verificar primeiro, né, se esta é a primeira linha. Tá? Eu sei que é a primeira linha. Porém, quando eu adicionar mais uma linha aqui, ela não vai ser mais a primeira de baixo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho que entender se esta é a primeira linha para que eu possa considerar, né, o valor de caixa inicial. Tá? Então, se tiver um caixa inicial, se for entrada, eu tenho que somar mais 1.000. Então, fica 4.500. Se for uma saída de 1.000, né, algo que você gastou, então daria 2.500 nessa célula. Então, esses valores, eles vão entrando um a um, tá? E somente esta primeira célula, ela tem que se comportar de uma forma diferente. Então, nós vamos fazer uma fórmula que funciona tanto para a primeira linha como as demais. Então, aqui eu vou colocar igual C. Então, primeiro eu tenho que descobrir se essa é a primeira linha, tá? Então, eu vou usar a função cell, célula, né? Coloca aqui a descrição, né? Retorna informações sobre o formato, local, o conteúdo da primeira célula, de acordo com o sentido de leitura. Então, ou seja, eu consigo retornar algo referente à célula especificamente. E quando você fecha o parênteses para poder digitar o argumento, são dois argumentos, sendo um obrigatório e o outro opcional, tá? Então, aqui eu quero descobrir qual que é essa linha. Então, linha, certo? Entre aspas, né? Eu só completei com tab. De qual célula? Dessa célula mesmo. Então, aqui essa célula é a E4. Então, se essa célula, né? Então, aqui ele vai retornar, na verdade, ó, tá? Eu só vou apagar aqui um pouquinho, só para ficar só o céu, né? Deixa eu tirar o formato de moeda. No final, a gente vai precisar do formato de moeda, tá? Mas agora não. Então, essa é a linha 4, certo? Essa é a linha 4. Então, o que acontece? Se essa for a linha 4, ou seja, eu sei que a linha 4 é a primeira linha, tá certo? Então, sendo a linha 4, ou seja, sendo a primeira linha, então se for igual a 4, tá? Daqui a pouco eu vou mudar isso aqui, tá? Por que eu vou mudar? Porque se eu adicionar outras linhas aqui, então não vai ser mais 4, vai ser 5, 6 e assim por diante. E esse 4 está fixo aqui. Então, se for igual a 4, vamos colocar aqui, né? Então, se for igual a 4, eu vou pegar ponto e vírgula para poder passar a parte verdadeira, se for verdadeiro. Eu pego o valor desta célula, só que esta célula tem que definir um formato absoluto, tá? Uma referência absoluta. Por quê? Eu posso arrastar aqui para as próximas linhas, mas esta célula será a mesma. Tá, aí eu vou pegar esse valor, se for a primeira linha, vou somar, aí eu tenho que colocar um outro C. Por quê? Se esse valor aqui for uma entrada, eu tenho que somar. Se for uma saída, eu tenho que subtrair. Eu tenho que utilizar uma função C também, tá bom? C, a célula B4, vamos colocar aqui B4 mesmo, em vez de colocar a referência estruturada, tá? Poderia também colocar, mas vamos lá. B4 igual a entrada, certo? Se nessa célula for entrada, o que eu faço? Eu somo com esse valor, né? Somo o valor da célula D4. Vamos colocar aqui. Você pode deixar também, só para não ficar confuso, tá? Para deixar mais fácil de entendimento, eu vou colocar a célula em si, não a referência estruturada. Se não for entrada, só pode ser saída, só tem duas opções. Então, eu vou colocar menos D4. Maravilha. Já fiz aqui e já verifiquei se é a primeira linha da minha tabela, tá? Se a linha 4 é a primeira linha da minha tabela, dessa lista, né?
Se for igual, o que eu faço? Eu pego o valor da célula E1 e somo, né? Se for entrada, eu somo com D4, o valor do D4, senão eu subtraio, né, da célula D4. É uma saída, então tem que subtrair. Agora, eu tenho que utilizar a parte falsa na primeira pergunta, que é a primeira linha? Né? Se é a primeira linha, ele faz isso. Agora, se não for, então vamos lá, ponto e vírgula, eu tenho que pegar a célula acima, não é a primeira linha, tá? Então, no caso aqui, não é a primeira linha. Eu tenho que pegar a célula de cima. Então, a célula de cima, no meu caso, é a E3, certo? Poxa, mas a E3 não tem valor, vai dar erro. Por que não vai dar erro? Porque quando for a primeira linha, ele não vai executar essa parte se falsa. É a primeira linha, então ele executa a primeira parte. Só vai executar essa parte que eu estou fazendo, caso for da segunda para baixo. Aí eu vou somar, né? Bom, vou somar, mas aí eu tenho que saber se é entrada ou saída também, né? É a mesma coisa do outro. Então, C na célula B4 foi igual à entrada. Entrada, ponto e vírgula, o valor em questão da D4. Se não for entrada, né, caso contrário, né, menos D4. Fecho o primeiro C, está pronto, tá bom? Eu vou fazer só um ajuste, mas vai funcionar agora. Bom, vamos lá, 3.500 mais 1.000, 4.500. Agora eu vou colocar mais, né, uma linha, adicionar mais uma linha. Vamos supor que no dia 2 agora, né, eu tenho uma saída. Uma saída de água, R$100. Olha lá, 4.400. Ok? E conforme eu vou adicionando, no dia 3, uma entrada do tipo freelance, 250. Somou. Perfeito. Mas só que tem um detalhe. Se eu pegar aqui e adicionar uma linha, né? Às vezes eu quero fazer alguma coisa aqui em cima, adiciono uma linha. Vai dar erro. Vou dar um Ctrl Z, eu vou mostrar o que eu tenho que fazer. Bom, primeiro, eu já tinha mostrado no começo que esse 4 aqui ia dar problema, né? Se eu não adicionar a linha, funciona perfeitamente, tá? Mas às vezes você faz a sua planilha hoje e depois de um tempo você adiciona uma linha, dá erro, aí você nem sabe o que deu erro, pode dar problema, tá bom? Você já estava usando ele um tempo. Então o que eu faço? Eu vou pegar esse conteúdo aqui e vou colocar aqui. Por quê? Eu quero comparar se a célula atual, né, essa referência relativa, né, só que essa aqui, essa referência, ela tem que ser absoluta. Sempre vai ser a primeira, certo? Então tem que deixar como referência absoluta. Vou verificar se a célula em questão é a E4, isso que eu estou perguntando aqui. Se for a célula em questão for a E4, então quer dizer que é a primeira, então ele vai fazer isso daqui. Tá bom? A primeira parte. Se não for, ele vai fazer a segunda parte, certo? Só pressiona Enter, por isso que é legal a tabela, né? Que ele já atualiza todas as outras linhas. Agora, quando adicionar uma linha, não dá mais problema. Se eu quiser, eu posso ocultar também, né, essa planilha, que não terá problema algum, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu deixei aqui na descrição um e-book que eu fiz tanto a diagramação quanto o conteúdo, especialmente para você. Vale a pena baixar. E também tem o meu curso de Excel completo e atualizado também aqui na descrição. Vou deixar mais esse vídeo para você continuar estudando Excel. Te vejo lá.